Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem de hoje está lá em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler aí do 1 ao 12 para falar sobre o Sermão do Monte. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada e diz assim a palavra de Deus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Bom, gente, aqui uma mensagem muito conhecida, das mais conhecidas da Bíblia, aonde Jesus ele apresenta a parte prática, digamos assim, e eu diria até que de toda a Escritura. O Senhor nos deixou dois grandes mandamentos, resumindo todos os outros 10, que é amar, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então aqui o Sermão do Monte é uma colocação do Evangelho em prática, uma síntese daquilo que é o Evangelho. E aqui no Sermão do Monte, o Senhor mostra para nós alguns passos que são importantes. Primeiro, eu diria que fala da nossa relação com Deus, como devemos nos apresentar, da consciência que temos que ter em relação à nossa vida com o Senhor, aquilo que somos em essência, temos que ter consciência disso, para nos achegarmos a Deus com toda a humildade e estar aos pés de Deus, pés do Senhor, como um servo bom e fiel. Bom, aqui nessa dinâmica, Jesus mostra para nós que o reino de Deus ele é invertido daquilo que os homens pensam, fazem e acham. No julgamento do Senhor, no diagnóstico do Senhor, o pobre é rico, o forte é fraco. O rico é pobre, o fraco é forte. Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será abatido. Aquele que não tem coragem de olhar para cima desce do templo justificado. E aquele que se vangloria e bate no peito, ele não foi justificado. Então, meus irmãos, o reino de Deus ele é invertido. Ele anda na contramão desse mundo. Aquilo que nós olhamos, às vezes, para o mundo, para as pessoas, para aquilo que nós desejamos, ansiamos ou temos como ideal de vida, o Sermão do Monte nos faz repensar um conceito muito básico daquilo que Jesus está dizendo para nós aqui. E o interessante é que ele começa seu sermão dizendo felizes, bem-aventurados, os felizes são aqueles que são humildes de espírito ou pobres de espírito. São aqueles que choram, são aqueles que têm fome e sede de justiça, são os mansos. Tudo ao contrário desse mundo, meus irmãos. Nós vemos que o mundo são valorizados os fortes, os predadores. Quem nunca ouviu falar da lei da selva?
é que o mais forte vence, aquele que está no topo da cadeia alimentar, aquele que tem maiores influências, que tem maior estrutura, os que têm mais dinheiro, os poderosos, o que a Bíblia chama de os príncipes e os reis da terra. Mas para Deus, o nosso julgamento interior, a partir da sua palavra, tem significados diferentes. Então Jesus começa a dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito. Aqui, essa palavra pobre, ela poderia ter dois significados no original grego. No original grego você tem a palavra penikros ou penikros, que significa que é uma pessoa pobre, mas que tem meios de se sustentar, de se manter. E a outra palavra é pitokos. Pitokos é aquele indigente, aquele mendigo que precisa de esmolas para viver. E a palavra que é escrita no Evangelho de Mateus para humildes ou pobres de espírito é pitokos. Pitokos é indigente. Então Jesus diz: bem-aventurados, felizes os mendigos, os tão pobres, os paupérrimos de espírito. E o que o Senhor está falando? Obviamente que o Senhor está falando da nossa condição espiritual. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados quando o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós fomos salvos, na referência a Efésios capítulo 2. Então, essa condição de pobreza, de miséria espiritual, essa é a condição que todo homem se encontra. E aí você pode dizer: mas eu sou convertido, o Jesus me salvou, eu saí, fui transportado do reino das trevas, eu fui levado para o reino do Filho do seu amor. Mas, meu amado, nós precisamos ter essa consciência, mesmo convertidos, mesmo salvos. Precisamos ter consciência de que o pecado ele afetou a humanidade e que as mazelas e as consequências desse pecado afetam a nossa vida, mesmo sendo salvos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, dizia que aquilo que ele não queria fazer era o que ele fazia. O bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, a ponto de brigar consigo mesmo e dizer: miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então nós vemos que Paulo tinha consciência dessa fraqueza, dessa miséria espiritual. Por melhor que nós sejamos, por mais inteligentes e maduros espiritualmente, nós vamos entrar em situações da nossa vida onde vamos falhar, onde vamos perder, e nós nunca podemos deixar de perceber como nós somos falhos, fracos, pequenos, pecadores. Sabe, Isaías, quando se encontra com o Senhor, ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo de impuros lábios. Depois que Isaías confessa o seu pecado, o Senhor manda um anjo com uma brasa viva, tirada do seu altar com uma tenaz, tocar na boca do profeta e dizer: a tua iniquidade foi removida. Precisamos ter consciência de que Jesus já nos livrou do poder do pecado, mas essa consciência de que ele ainda está dentro de mim, ainda há resquícios do velho homem dentro de mim que precisa morrer todos os dias, ela é fundamental para uma renovação das nossas mentes. Infelizmente hoje muitas pessoas não estão convertidas, estão convencidas por uma boa frase, por uma boa palavra, por um bom gesto, sobre promessas que nem sempre estão na Bíblia, que não vão se cumprir porque não estão na Escritura. E vivemos hoje um mundo de pessoas, de crentes frustrados, porque têm se agarrado nos super-homens que têm aparecido e têm dito que você também é um deles, mas nós somos humanos, fracos, pecadores. Temos
Somos miseráveis sem o nosso Deus. Precisamos nos achegar a Ele todos os dias com esse espírito de quem somos em essência e de que carecemos da sua graça. O segundo ponto aqui, ele fala: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Certa vez eu ouvi uma pregação e o pregador dizia: aqueles que mais choram não são os que mais pecam, são os que mais estão próximos de Deus. E é uma verdade, meus irmãos. Você vê, né, a história dos avivamentos, você vê a história da reforma protestante na Europa. A história diz que o John Knox, um reformador da Escócia, quando ele chorava pedindo: dá-me a Escócia, Senhor, ou eu morro, dá-me a Escócia para Cristo ou eu morro, chorando em lágrimas. Todos os grandes avivamentos da Bíblia, como Esdras, naquela passagem onde os homens devolvem as mulheres pagãs com que se casaram, há quebrantamento, há choro. No livro do profeta Joel, no capítulo 2, ele conclama o povo através da palavra de Deus: chorem os ministros, chorem os sacerdotes. Ele conclama que se toque trombeta, que se proclame um jejum, que as crianças de peito saiam, que os noivos saiam das recâmaras, quebrando ali os seus costumes, os seus rituais, em favor do quebrantamento do coração, da alma, buscando consolo no Senhor por causa da consciência do pecado, da consciência das mazelas que o pecado traz, não só para a nossa vida, mas para a vida da nossa família, para a vida dos nossos parentes, do nosso bairro, da nossa nação. O nosso grande problema não são entidades políticas, o nosso problema não são as forças armadas e as forças auxiliares. O maior problema é quando a falta de consciência, principalmente nas famílias cristãs, de que o pecado destrói, de que o pecado traz problemas. Isso traz uma série de distorções. Isso tem criado pessoas doentes, famílias doentes, fracas, e isso se repercute na sociedade como um todo. Mas aqueles que buscam o perdão de Deus com lágrimas, com quebrantamento, Jeremias 29 diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscarmes de todo o vosso coração. Existem exortações na Bíblia a chorar. Tiago diz: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas não são os que choram porque perderam 10 mil reais, ou perderam a sua casa, ou perderam um ente querido, que é triste, óbvio. Mas bem-aventurados os que choram porque sabem da sua condição de pecadores e que carecem da glória de Deus, e que quando pecam, porque a vida do cristão não é uma vida, o pecado não é um erro, é um equívoco, um escorregão. Quando há pecado, precisa haver choro, precisa haver quebrantamento, precisa haver arrependimento. O Senhor nos convida a isso em todo o tempo. Temos também: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma vez recebido o consolo do Espírito Santo, de quem nós somos e do que o Senhor fez por nós, não há razão para nos defendermos, não há razão para autojustificação, não há razão para nos gloriarmos naquilo que somos, ou naquilo que conquistamos, ou naquilo que temos. Por isso, e quando a gente continua lendo o Sermão do Monte, o Senhor Jesus: se baterem numa face, dele a outra. Se você tiver
Se te pedirem para andar 1 milha, vai com ele 2. Se te pedirem a túnica dele, também a capa. Então, Jesus vai mostrando que o Senhor é que me justifica, o Senhor é que me garante, é o Senhor que me defende. Eu não preciso me autoafirmar, eu não preciso dizer que sou bom, que tenho autoridade. Não. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Por quê? Por que herdarão a terra? Porque o Senhor conquistou tudo para nós. A Bíblia diz que Ele riscou o escrito de dívida que era contra nós e despojou os principados e potestades. Então, irmãos, essa referência em Colossenses 2, 14 e 15 diz para nós que o Senhor já conquistou, o Senhor venceu. A Bíblia diz que Ele vai voltar e seremos glorificados nesse dia. A Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Um dia não vai mais haver morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque tudo isso já vai ter passado. Então, nós não precisamos de autoafirmação, não precisamos de briga, não precisamos tentar impor a nossa vontade, porque a própria palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados ou serão fartos, em outras versões. Essa justiça mencionada aqui não é a justiça humana, não é a justiça aplicada onde o juiz executa uma sentença por algum criminoso, mas é a justiça de andar nos preceitos e nos mandamentos do Senhor. É a justiça de andar conforme a lei do Senhor, ser justo no sentido de se esforçar em andar em santidade, em andar nos preceitos e nos estatutos e nas ordenanças do Senhor. Muitos de nós hoje acreditamos que seremos abençoados e que vamos receber algo da parte do Senhor quando os princípios estão sendo quebrados. Deus é um Deus de princípios e Ele não os quebra. Portanto, se Ele não quebra princípios e nós quebramos, não espere que esse alguém vai receber algo da parte de Deus. A justiça de Deus, no sentido da Escritura, das suas ordenanças, dos seus mandamentos, nós precisamos cumprir. Sabe, o apóstolo Paulo escreve em Efésios 2:10 que o Senhor, desde a fundação do mundo, nos chamou e nos preparou para as boas obras, para que andássemos nelas. Ele nos preparou boas obras para que andássemos nelas porque nos chamou, nos justificou, nos limpou, nos remiu. Fazer as boas obras é consequência daquilo que Ele me entregou. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque sou salvo. O Senhor nos chamou, nos salvou para fazer as boas obras. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aquele que busca os preceitos do Senhor, aquele que anda nos caminhos de Deus, esse será abençoado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Para falar desse texto, eu quero que você vá em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36 até o versículo 47, que diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava com as suas lágrimas os pés e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é, que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse:
Simão tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou: Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: Penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: Você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O que eu quero deixar aqui com essa passagem, meus irmãos, é que se temos consciência do tamanho da misericórdia que o Senhor derramou sobre nós, a Bíblia diz que ele, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele nos livrou da morte, nos livrou do poder do pecado, nos salvou, morreu numa cruz, porque ele sabia que nós não tínhamos a menor condição de nos justificar. Por isso, irmãos, precisamos aplicar essa misericórdia aqui na terra, no âmbito humano, nas nossas relações. Precisamos nos lembrar que nosso destino era a condenação eterna e de que o Senhor nos livrou dessa condenação. Precisamos ser misericordiosos. Por isso que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 1, que ele se diz devedor a judeus e a gregos, porque eles tinham o sentimento, a convicção do quão misericordioso foi Jesus na sua vida, o libertando do inferno, o salvando do poder do pecado. Precisamos ser misericordiosos, irmãos, porque o Senhor foi misericordioso conosco. Na oração do Pai Nosso, o Senhor fala para nós que perdoai, ensinando-nos a orar, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu estou dizendo para o Senhor nessa oração: me perdoa, Senhor, porque eu perdoo o meu próximo. Então, irmãos, o próprio Jesus disse que se nós não perdoarmos, o Pai não nos perdoará. Precisamos ser misericordiosos. E hoje vivemos num mundo de que não levamos desaforo para casa, de que nós somos crentes, mas não somos bobos. Precisamos nos lembrar do quão perdoados nós fomos. Perdoar aqueles que nos atacam. Então, meus irmãos, dando sequência aqui no texto, temos aqui: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta: quem é limpo de coração? Quem é que pode dizer que é puro o suficiente? Mas a Bíblia deixa em algumas passagens, como essa, de que os limpos de coração verão a Deus. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Irmãos, é óbvio que nós não seremos totalmente puros nesse mundo. Mas o que a palavra quer dizer para nós? Que se nós colocarmos isso em prática, temos consciência dos nossos pecados, de quem nós somos, pedir perdão, buscar a misericórdia de Deus, aplicar essa misericórdia aos nossos irmãos, a viver a palavra de Deus e praticar a sua palavra, o Senhor vai nos purificar. A palavra de Deus diz em 1 João que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o seu sangue nos purifica de toda injustiça. Bem-aventurados os limpos de coração, limpos porque o Senhor nos limpou, limpos porque o Senhor tem já enviou o seu Espírito e tem garantido a nossa purificação. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, disse que não era necessário lavar o corpo todo, nós já estávamos limpos pela palavra que ele tinha dado. Mas os pés sujam, porque nós somos humanos, caminhamos, vai grudar poeira em nós.
E nós precisamos constantemente lavar os nossos pés pela palavra. Fazendo isso, o Senhor nos tornará limpos e veremos a Deus naquele grande dia, o dia de Cristo Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, aqueles que buscam a paz, aqueles que promovem a paz, aqueles que proclamam a paz. E que paz é essa? Como o próprio Senhor disse, deixe-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Paz aqui, irmãos, não é ausência de guerra. É fruto da confiança em Deus, através da fé. E por que serão chamados filhos de Deus? Porque confiam no seu Senhor. Porque se entregam ao seu Senhor. A palavra de Deus diz em Hebreus que Jesus, quando foi ultrajado, ele não revidou o ultraje, porque se entregava àquele que julga retamente. Então, meus irmãos, os pacificadores são aqueles que promovem, proclamam essa paz, que demonstram estar em paz, não porque não têm problemas, não porque não passam por lutas, não porque não têm dificuldades, mas porque confiam num Deus que, mesmo que faça com que a gente perca tudo aqui, e quando eu digo faça, quando ele permite, como foi com Jó, é porque ele tem um grande propósito para nós e que no momento certo há de ser revelado. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos. Irmãos, o apóstolo Paulo disse que aqueles que praticam a piedade serão perseguidos. Jesus disse que os discípulos eram odiados porque odiaram a ele primeiro. Jesus também disse na oração sacerdotal: não os peço que o tire do mundo, mas que os livre do mal. A piedade tem um preço, e preço de sangue, irmãos. Os apóstolos, os profetas, os pais da igreja, os reformadores, os pré-reformadores, os grandes avivalistas dos séculos 19 e 20, todos sofreram perseguições e muitos deles foram para forcas, para campos de concentração, queimados vivos, decapitados, esfolados, entregues no Coliseu Romano. O Evangelho chegou até nós por preço de sangue. E esses homens morreram porque se recusaram a quebrar a justiça na qual viviam, se recusaram a renunciar àquilo que viviam. Quando Jesus fala em Atos 1:8, recebereis poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia, até os confins da terra. Essa palavra testemunha, todos nós sabemos, é martórios, significa mártir, significa aquele que está disposto a morrer, mas não abre mão desse testemunho. Então, meus irmãos, felizes são que são perseguidos. Tem passado perseguição na sua vida por causa da palavra? Às vezes eu ouço nas igrejas: estou sendo perseguido no trabalho. Está sendo perseguido no trabalho por quê? Porque tem proclamado a palavra? Ou simplesmente porque alguém está implicando contigo e pega no seu pé? Precisamos repensar alguns conceitos, irmãos. A perseguição por causa da palavra, esse é o caminho. Paulo disse em Atos 14 que importa-nos entrar no reino dos céus, no reino de Deus, por meio de muitas tribulações. E por que passamos essas tribulações? Se não for por causa da palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Eu não estou dizendo para você que não vamos ter os nossos problemas. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estou dizendo que, por causa da prática da piedade e da justiça, nos odiarão e tentarão nos calar, porque influenciaremos a outras pessoas e o reino de Deus vai crescer, e Satanás, obviamente, vai se opor a isso. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui é consequência, irmãos.
Bem-aventurados vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, mentirem. Fizeram isso com os apóstolos. Em Atos, no capítulo 4, Pedro e João são açoitados e saem felizes do sinédrio, se considerando felizes por sofrerem por amor de Jesus, da sua palavra, do seu testemunho. Meus irmãos, precisamos nos alegrar pelos motivos certos. Quando Jesus envia os 70 e eles voltam felizes, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se sujeitam. Jesus disse: não se alegrem por causa disso, se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. Irmãos, espero que essa mensagem fale de alguma forma ao seu coração, que o Espírito Santo possa confirmar essas palavras e que possamos, aí com a ajuda de Deus, seguir nesse propósito. A minha proposta aqui é enviar um vídeo por semana e nós vamos discutindo. Fique à vontade para comentar, para colocar sua opinião, se você concorda ou não com o que foi falado aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar essa mensagem para que a gente alcance cada vez mais pessoas. Deus abençoe você.